Salve, salve galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Primo. Recentemente fiz top 8 na final do CLM, um evento com 166 jogadores. Uns amigos pediram para fazer um reporte de como foi o evento. Como eu não sou muito bom escrevendo, igual a galera geralmente faz, eu decidi fazer esse vídeo. Espero que gostem. Não vai ter edição, não vai ter muita coisa. É apenas um vídeo ali explicando como é que foram as rodadas, tá? E quem é o Primo, né? Quem é o Primo? Bom, eu sou esse jogador aqui que joga com potinho de quali como deck box e o tapetinho aí, o crochêzinho abençoado pela avó, né? A ideia do potinho de quali não foi minha, é de um grande amigo meu, Joe Jansen. Quando eu comecei a jogar Pauper, eu não tinha deck box para jogar, e aí eu vi ele jogando com o potinho e falei, cara, eu preciso de uma deck box dessa. E aí comecei a jogar com essa deck box e aí é, vem jogando com ela desde então. E como é que foi ali o torneio, né? Eu fiz 7 vitórias e uma derrota, fiquei em segundo lugar no suíço, né? E perdi na primeira rodada ali do top 8, mas vamos fazer um feedback aqui, vamos falar como é que foram as rodadas, como é que foram as partidas, tá? Eu joguei de Gru Ramp, essa aqui é uma lista minha, tá? Se você quiser saber mais do porquê que eu fiz cada carta, né, por que eu tô jogando assim, deixa aí nos comentários, eu posso explicar um pouquinho mais dela, para o vídeo não ficar muito longo. Bom, vamos lá. Então vamos falar, né? O CLM foi um evento que ele contava com lista aberta, né? Então você poderia olhar a lista do seu oponente e assim, eu não tenho nem pós nem contras eu não tenho uma opinião sobre, né, se é melhor com lista aberta ou com lista fechada. Eu apenas segui ali o que o torneio estava oferecendo e a cada partida eu estava fazendo uma análise antes de começar a jogar para entender postura de jogo, né? Bom, meu primeiro oponente estava jogando de UB Terror, tá? Eu verifiquei aqui que ele só tinha 3 Cast Down de Removal de main deck, ele não tinha Snuff Out. Então, essa matchup contra o B-Terror, a gente tem que geralmente fazer um board lateral, procurar fazer criaturas com poder 5 ou mais, para poder passar ali as cobras. No primeiro jogo, eu fui colocando ali Crisálida na mesa, fui colocando Bunny Rider, fui colocando algumas criaturas. Quando eu percebi que ele gastou o removal na Crisálida, foi o momento que eu gastei todas as minhas manas para descartar um outro Bunny Rider, depois pagar mais 7 para dar mais marcador, porque já estava na mesa. E aí eu fiz uma criatura gigante para agredir, né, ali para os pontos de vida do oponente. Geralmente, nessa matchup, a gente quer fazer um board lateral. Mas aí, como eu sabia que ele não tinha Snuff Out, eu tinha essa possibilidade de fazer uma criatura muito forte e atacar com ela. Aí foram 2 ataques, eu ganhei G1. Pro G2 e G3, eu não subi nada de side, porque o side que eu quero já tava no deck, que é Tamil, tava jogando com 3 Tamil de main deck, que é o que protege dessas removals. Aí a gente foi pro G2, meu oponente me ligou, eu acho que ele não clipou uma das melhores mãos, a gente fez ali uma criatura forte, e quando foi fazer um ataque tinha Tamil para proteger, a gente fez uma Crisálida com Hydra, e aí conseguimos levar essa segunda partida e abrimos o torneio aí de 2-0 na primeira rodada. Bom, na segunda rodada, a gente acabou pegando um Mono Terror, né? Mono Terror é uma match que eu sinto favorável em jogar de Gru. Só o único vilão ali que a gente tem que analisar é se ele tinha boomerang, e ele tem, né? Ele tinha 3 de boomerangs de main deck, mas novamente o side que a gente quer, a carta que a gente quer contra esses boomerangs é a Tamil, e aí a gente conseguiu fazer uma boa abertura. Compramos ali, dentro das 7 cartas a gente tinha um Tamil. No primeiro jogo as Tamil puxou muito removal, puxou muita anulação, né? A gente pegou 2 anulações nas Tamils, e o que fez a gente conseguir descer os bichos com segurança, porque se o Tamil tá puxando os counter, né, não vai ter anulação pros bichos grandes. Nessa partida aqui eu finalizei com o Skyshipper, né? Ele tinha um Delver e 3 cobras, e aí a gente conseguiu finalizar a partida com o Skyshipper, dando voar para as criaturas. Aí a gente foi pro G2. No G2 foi um pouco mais complicado. A única carta que eu subo é mais um Skyshipper, né? Que eu tenho um de main e um de side. E eu tiro um Hunter. Por quê?
porque nessa matchup, se ele abrir de Delver, ele vai botar um clock na mesa, então a gente precisa das criaturas 3/3 para também colocar um clock de volta e apertar ele. E aí o Hunter, eu vejo que, tipo assim, se ele tem Delver na mesa e a gente não tem voar para segurar, a gente pode ficar trocando essa dianteira e dependendo do momento do jogo, ele tem as cartas que viram a criatura lá, que dão um stun. E dependendo do momento do jogo, a gente pode não conseguir pegar a dianteira de volta. Então eu subi um Skyshipper, tirei um Hunter, as Tamizo já tava de meio para proteger a gente. No G2, ele abriu com 3 anulação, eu fiz Mana Ramp, no segundo turno fiz Jaltif, ele anulou, no terceiro turno eu fiz Crisálida, ele anulou, eu falei, não, agora no quarto turno eu vou conseguir fazer o Hunter, eu fiz o Hunter, ele anulou, ele saiu com uma saída ali bem agressiva, porém, quando ele sai assim, com tantas anulações, ele acaba não tendo anulação depois para os outros bichos, né, e nem desenvolve o jogo dele jogando cartas pro Grave. Então, depois desse momento, na hora que começou a vir mais criaturas na minha mão, eu fui descendo e ele não tinha como anular. E aí a gente acabou ganhando a partida, porque o nosso board acabou ficando muito grande, né? Demorou muito para ele descer as cobras. E aí a gente conseguiu mais uma partida com 2-0. Bom, na terceira rodada a gente pegou um Mono Red Ping, cara. Essa matchup é muito difícil. Eu tinha jogado ela um dia antes na Cidadel. Eu tomei 2-0, muito difícil jogar de Gru, porque a gente não interage com as criaturas dele. Quando eu vi a lista, eu até fiquei preocupado. Falei, nossa, esse aqui vai ser um grande desafio. Só que, cara, rolou até uma história engraçada. Quando eu fui dormir na sexta pra sábado, eu tava com os amigos lá no hotel, né? E aí eu pensando, cara, como eu vou ganhar desse deck, qual que é as linhas, qual que são as jogadas, como fazer, né, o Gru conseguir ganhar desse deck. E eu dormi pensando nisso, véio. E os moleques falaram que eu sonhava falando assim, resolve em Fateless Loot. De tão que eu tava pilhado em como ganhar essa partida. Basicamente esse jogo, cara, eu tenho que agressivar o máximo que eu puder. E fazer o Weather Storm para 6, para 9 no começo mesmo, só para mim ter tempo de jogo. Eu não posso ficar passando com mana up pro Weather Storm por muito tempo, porque isso atrasa meu jogo, então eu tenho que agressivar e tenho que torcer para ele não vir com muitas Fire Blast, né? A lista desse meu oponente contava com 4 Voldaren, o que torna eu acho um pouco mais lento, né? Ele só tinha 2 Gutter Snipe. Ele ganha o G1, aí G2 eu subo Weather Storm e Breath Weapon e tiro o Skyshipper, que não é, eu não quero dar letal voando, né? Tiro 4 Hunter, porque o Hunter acaba sendo lento nessa matchup, porque eu levo 3 turnos para dar letal com ele na mesa, e às vezes eu não tenho esse tempo, e eu tirei uma Witness que ela também tem uma proposta de jogar mais no mid game. Bom, subindo, o Breath Weapon que eu subi não é a melhor das opções, mas acaba pegando ali o Voldaren, tira o Gutter Snipe, então assim, tira a fada, que pode ser um clock, é apenas um paliativo ali, mas não é a melhor das opções. No G2 eu ganho, graças ao Weather Storm, né, que nem eu falei, faz um Weather Storm para 6 mesmo, põe clock na mesa e vamos pra cima. No G3, meu oponente abriu com uma mão um pouco mais lenta, mas o fato dele dar a labareda no elfo no turno 2 é muito forte. Isso acaba tirando um pouco, atrasando um pouco do meu clock. Porém, o jogo vai andando ali, eu dou um Weather Storm para 6, depois eu vou a 7, ele vai tirando minha vida, eu vou a 7. Ele só acha um Casting, não acha o Gutter Snipe. A gente põe um clock na mesa ali, ele compra 2 lanes de seguida, e aí a gente acaba levando esse G3. É uma partida bem difícil. Na rodada 4, a gente foi jogar mesa 1, aí, e a gente acabou caindo contra um White Wing. Cara, a match de Gru contra o White Wing já foi bem mais pro Gru. Hoje eu acho que a galera aprendeu a jogar essa matchup, então acaba que o White Wing tem alguns recursos ali para lhe dar uma saída muito forte, é quando ele abre de mana criatura, depois 2 mana Traben Charm, tirando ou o nosso elfo ou o nosso encantamento, né? Então eu tenho que tomar cuidado com essa jogada, mas novamente eu tenho também o de main deck. Eu acho que a gente tem uma boa, um bom embate nesse jogo. Porém no G1 ele abre com mana criatura, 2 manas, 2 criaturas, e no turno 3 ele faz essa grande espada de Tyr,
que é aquele artefato que a criatura equipada, quando ataca, vira uma criatura do oponente. Em contrapartida, o meu lado do board, eu acabo abrindo de mana ramp e mana Eldrazi, e eu tava planejando fazer um Hunter no turno 3, só que quando eu vejo esse artefato na mesa, eu não posso fazer, porque é muito preocupante eu perder a dianteira, vendo que ele tem 4 Prismatic de main deck. Então eu tomo cuidado com essa linha, jogo um pouco mais para trás, só que isso faz ele desenvolver muito mais o board, e aí eu não consigo voltar esse G1. Pro G2, eu subo The Glaive e Breath Weapon. Por que The Glaive, né? Porque eu vejo que ele tem o Chocobo lá, o Summon, de 3 manas. Ele tem essa espadinha que me tirou G1, e pós-side ele pode ter Journey. Então eu acabo subindo 3 The Glaive e Breath Weapon ali, que é a global boa contra o deck, né? Com medo dos cordões, eu tiro os Hunters e tiro um Sky Shipper, já que eu não preciso mais me proteger da dianteira, eu vejo que não faz sentido a gente ter. Essa matchup, geralmente, a gente quer abrir o board com as criaturas 3/3, principalmente com os Eldrazi, porque eles são incolores, e aí agredir ele com criaturas maiores, né? Enquanto isso, que em contrapartida, ele quer fazer um board largo e com várias criaturas pequenas, vários passarinhos. Eu faço isso no G2 da boa, eu faço um ataque com ele com uma Crisálida, com um Eldrazi equipado de uma Hidra. Ele faz um bloco e depois tenta destruir a Hidra. Eu dou uma Tamil para proteger a Hidra. Vira esse board, ganho essa troca. E não tem como ele voltar mais, visto que meu Eldrazi ali tá muito forte. E aí a gente acaba levando o G2. No G3, eu moligo a 5. Não acho uma mão ideal para começar. E ele desenvolve o jogo dele normal. Aí não teve muito o que fazer, porque eu abri muito lento, sem recurso na mão e tal. E ele acabou levando essa partida. Eu perdi essa rodada de 2-1, né? Posteriormente eu fiquei sabendo que ele pegou 2 High Tides. Então acaba que foi uma fuga que a gente teve ali para os High Tides, né? Então a gente, nessa altura do campeonato, a gente tá 3-1. E sem desanimar, a gente vai para cima. Teve uma pausa pro almoço, o que deu uma amenizada aí na dor dessa derrota. E quando a gente volta, a gente enfrenta Mono-Fadas. É um deck de muito conforto pro Gru. A gente joga muito tranquilo. A postura aqui tem que ser diferente. Eu tomo uma postura errada no G1. Quando o Gru tá jogando contra o Fadas, a gente tem que jogar no mid-game. Então eu ponho criatura no board e fico esperando. Ponho criatura no board e fico esperando. Quando eu viro o board, eu tenho mais criaturas do que ele tem de ninja para atacar e tal. Põe uma Crisálida, estabilizo o board, aí eu começo a atacar. Mas nesse G1 aqui, eu cometi um erro, que era... ele tinha um ninja, eu tinha um Eldrazi e uma ficha, e eu quis ficar trocando vida com ele com o meu Eldrazi. Só que chegou um momento que eu comprei 2 lands, não consegui descer mais criaturas, ele desenvolveu mais o board, ele comprou as corujinhas aqui, e foi virando minha Crisálida que eu tinha. Eu achei que era a minha maneira de se defender. E aí ele leva o G1, né? O que ficou um pouco preocupante, porque é uma match que a gente não deveria perder. Pós-side, eu subo The Glaive, porque ele tem o ninja o hacker, que ele é uma criatura encantamento. E pós-side, geralmente ele sobe em Bide the Monster, né? Que ele tem aqui, ó, 4, aprisionar o monstro. Então o The Glaive é a nossa proteção contra isso. E aí, Breath Weapon, que é a global, tem que subir nessa matchup. Side out, eu tiro o Hunter, porque eu não quero ficar nessa troca de dianteira com ele, já que ele tem mais criaturas voar do que eu tenho de alcance. E eu tiro o Sky Shipper naquela mesma ideia. Não tô precisando de criatura com voar para proteger a dianteira, eu tiro o Sky Shipper. G2, eu abro uma mão muito agressiva, com o Geltiff na 2 e fico batendo nele. Quando a Crisálida entra no board, ela realmente decide essa matchup. E a gente acaba levando o G2. No G3, meu oponente clipou uma mão um pouco mais lenta. E eu vejo, né, na lista dele que ele não tem... Que ele não tem Spell Pierce. O que acaba sendo uma mão bem de conforto. A gente abrir de mana encantamento. E aí a gente vai desenvolvendo nosso jogo. Novamente, a mão que a gente quer jogar é com o Eldrazi e com o Geltiff. E no nosso G3 a gente veio com 2 Geltiff e 1 Eldrazi. Então eu sempre abro primeiro colocando o Eldrazi na mesa, porque se ele for anular, pelo menos a gente deixou a fichinha ali do Eldrazi.
Então no turno 2 eu ponho Eldrazi, ele anula, no turno 3 de Altif, no turno 4 de Altif, e aí a gente tá com uma pressão de board bem grande contra ele, e aí a gente consegue levar essa partida sem grandes trabalhos. Essa partida rolou algo engraçado, porque eu olhei pra minha direita tinha High Tide, pra minha esquerda tinha High Tide, mas a gente não pegou High Tide em nenhuma das etapas ali do torneio, porque essa match era bem difícil pra gente, então eu tava bem preocupado em pegar High Tide, mas a gente levou aqui a quinta rodada jogando contra Mono Bufadas. Foi 2-1 essa rodada. Depois, na sexta rodada, a gente pegou o Rafa de UR Scred, cara super gente boa. Mas novamente, né, uma matchup que ali a gente tem um pouco de conforto. Eu acho mais difícil do que jogar no contra o B, porque ele tem mais removal, né? Ele tem Breath Weapon, tem Scred, tem Raio, ele tem bem mais removal. Novamente, também é uma carta muito forte nessa matchup. Só que o R-Scred, diferente do UB, a gente adota uma postura que a remoção dele é sempre comparada à quantidade de terreno. Então o que acontece? Eu sempre tenho que colocar criaturas no board que vão ter mais resistência do que a quantidade dele de terreno. Se eu conseguir manter esse padrão, ele não consegue matar minhas criaturas. Então, diferente do UB, que a gente quer um board lateral, no contra o R a gente quer uma criatura gigante, a gente quer um Megazord ali, a gente quer uma Hydra na Crisálida e deixando ela bem grande, porque daí ele não consegue remover depois que ela já está em jogo, né? E aí a postura desse jogo, eu tenho que olhar se ele vai abrir de mana vermelha de pé, se ele vai abrir de mana azul, né? No G1 eu começo, coloco mana elfo, eu tinha um ramp ali na mão também, mas eu pago para ver se ele tem a mana vermelha de pé para dar o raio ou Scred. Ele não tem, ele põe a mana azul na mesa e faz um cantrip. No meu turno, eu dou um encantamento, desço Crisálida na 2. O board já fica bem seguro para mim, porque vai demorar muito tempo ele tirar a Crisálida da mesa. Volta para ele faz mais cantrip, acha a mana a dual virada, não consegue remover meu elfo. Vem pra mim, eu faço um Hunter na 3, o jogo fica muito pro meu lado e não tem como ele voltar. No G2, que nem eu falei, não tem side pra gente subir, visto que o Tamil já tá de main deck, é a nossa melhor proteção. No G2, eu abro uma mão muito parecida, só que em vez de ter Crisálida, eu tenho um Jeltif. Só que agora ele começa, e aí eu tenho Ramp e Elfo na mão pra ter a saída. E aí eu penso na minha cabeça, se ele abrir com mana azul, eu vou de mana elfo. Se ele abrir com mana vermelha, eu vou de mana encantamento. E aí ele abre de mana azul, passa pra mim, eu faço mana elfo, eu passo pra ele, no passo ele faz um cantrip ali, eu acho que provavelmente tentando procurar a mana vermelha de pé, só acha a dual novamente, ele põe a dual virada, volta pra mim, eu faço manas ali, eu faço o encantamento, desço de Eltif, passo pra ele. Nesse momento do jogo, eu falo, cara, se ele passar tapado pra Counterspell, eu vou botar o Hunter na mesa e novamente não tem como voltar, porque ele não tem a quantidade de terreno. O meu oponente perde o land drop, e aí o que me dá mais segurança para fazer a jogada, ele tem que gastar mais cantrip ali para tentar achar a terceira land. Volta para mim com uma mana azul só de pé. Aí não tem muito o que ele fazer, eu faço o Hunter novamente. O Hunter, ele começa ali com 4 de resistência. Se ele não tem 4 terreno, não tem como tirar. Aí eu vou para 6 e aí eu levo essa partida. Foi 2-0 essa rodada. Próxima rodada. Bom, aqui a gente pega uma mirror, né? Uma pseudo mirror que eu falo. Eu olho a lista do meu oponente, eu analiso que ele tem barreira de pinheiros, né? No começo eu fico até em dúvida do porquê que ele tem essa carta, mas ele quer garantir a Crisálida na 2, né? Ele faz lane de barreira, depois mais uma floresta, sacrifica a barreira, tem 4 manas para garantir a Crisálida na 2. É uma jogada que tem um início muito forte, garante a Crisálida, mas a Crisálida é uma criatura sem evasão, então eu fico bem tranquilo se ele fizer essa jogada. No G1, a gente começa ali o board, ganhando dado, começamos fazendo o elfo ali, rampando e tal. Ele vai fazendo Crisálida, ele faz ele faz uma cascata ali e trava o board. Eu levo ele a 10 de vida, mas ele ficou com o board travado. E aí eu compro um Skyshipper, e eu tô com o Skyshipper e com o Pirata Cascata na mão. Aí o que eu faço? Eu deixo o Skyshipper num turno, passo pra ele. Aí ele desce mais criaturas que não voam, volta pra mim, eu faço pirata, dou voar para minhas criaturas, ele só tem uma Crisálida para bloquear,
E aí eu acabo levando o G1 graças ao Skyshipper. Pro G2, como a gente tinha mais um de side, né? Skyshipper a gente sobe para main deck e a gente tira um Geotiff que não vai conseguir parar muitas criaturas dele. E é uma criatura que a gente vai acabar trocando ali, no melhor dos casos eu troco por um pirata, né? Mas geralmente é só um bloco. Então eu acho que o Eldrazi faz mais sentido para essa configuração do deck do meu oponente. Geralmente a gente faz ao contrário, mas para essa configuração aqui eu achei que o Geotiff fazia mais sentido sair do que um Eldrazi. No G2, a gente começa o jogo ali, ele consegue fazer a Cresálida na 2, eu faço um Eldrazi para tentar segurar o board e a gente vai indo. A gente começa a trocar dianteiras, então sem atacar, eu desço dianteira, ele desce uma e pega. Depois eu desço mais uma, ele desce, ele consegue achar o segundo Hunter em um estrondo. Põe no board, puxa pra ele, e aí eu tô num momento delicado da partida, porque se eu atacar eu vou perder muita criatura, né? Quando a gente tá jogando a Mirror, o cara que segura a dianteira por mais tempo, ele tem mais vantagem, porque quem defende escolhe o bloco, então geralmente quem tá atacando perde mais criatura, e ele tinha uma Cresálida com bunda 9 ali, tava muito forte, e aí vem pra mim, eu acabo top decando a terceira dianteira, faço ela, seguro essa dianteira e vou abrindo o board lateral. Vou fazendo um board bem grande lateral. E aí chega um momento do jogo que eu ulto com a dianteira, acho um Bunny Rider. No primeiro turno depois da dianteira, eu ataco esse Bunny Rider com uma Hydra, porque eu tenho uma Witness na mesa. E aí o que me dá a segurança é que se essas cartas morrerem, depois eu posso devolver com a Witness. O que acontece, ele faz os blocos, minhas criaturas morrem. Daí no turno do marcador da dianteira eu ponho o marcador na Witness e devolvo um Bunny Rider. E aí eu tenho esse lance de ficar fazendo o loopzinho ali. Depois desse momento, eu passo pra ele, ele faz um cascata. E aí ele tem uma carta de side que ele subiu que destrói encantamento ou exila uma do Grave. Ele dá exilando minha Hydra. E aí eu respondo gerando 16 manas, eu faço um loop do Bunny Rider 7 vezes, ponho 14 marcador na minha Witness, no último marcador eu devolvo a Hydra, daí nesse momento que eu devolvi a Hydra, ele já sabe que eu tenho letal na volta, acaba concedendo e a gente faz 2-0 na 7ª rodada. Na rodada 8, a gente pega um grande amigo meu que é o Vat, de Monohead Rally. Dentre os monoheads, esse monohead é o mais fácil de enfrentar para o grupo, porque eu tenho criaturas 3-3, as criaturas dele são só 2-2, então a gente tem essa possibilidade de enfrentar essa match muito boa, né? No G1 ele ganha, porque realmente antes do side é uma match difícil. Pós-side a gente sobe muita coisa boa contra ele, que é 4 Weather Storm, que é tempo que a gente precisa, e os Breath Weapon, que consegue lidar com as Burn Tree, consegue lidar com as fichas do Rally. Então, assim, nessa matchup ela é muito forte, diferente do Ping, que não é tão efetivo, nessa aqui ela é muito efetiva. E a gente sai com os Hunters para não ter essa possibilidade de ficar trocando dianteira. Skyshipper a gente não quer dar letal por cima. E a gente sai com um Pirata porque ele é lento nessa matchup e a gente quer baixar a curva de mana do deck. No G2, eu tenho uma partida bem tranquila, porque eu ganho com Weather Storm ali, eu ganho 6 de vida, o que me dá a chance de botar pressão no board e ganhar. Aí a gente vai pro G3. No G3 eu também consigo, eu tenho Breath Weapon, tenho Weather Storm, mas eu tenho um clock baixo inicial. Eu encaixo um Breath Weapon ali no momento que ele faz um Rally e uma Burn Tree e um Rally, né, nessa ordem. E aí eu consigo estabilizar o board por um tempo. Só que à medida que o jogo vai indo, ele vai me pressionando nos pontos de vida. Eu chego aí a 7 pontos de vida. Nessa matchup, 7 é um valor bem crucial, porque ele só mata se ele tiver Fire Blast e Raio, né? E eu sabia na lista dele que ele só tinha uma. Ele tinha 2 cartas na mão. Ele tá com 16 de vida. Eu tô com um board de 11 de poder. 11 de poder na mesa. E aí eu desço um elfo e passo. E no turno dele eu acho que ele comprou uma mana ali, não sei qual que foi o draw dele, e ele vai dar um Galvanic no elfo. Aí eu respondo descartando meu Bunny Rider pra dar 2 marcadores pro elfo, porque eu falo que aquele elfo é muito importante pra mim continuar no board. Então quando eu faço isso, eu induzo meu oponente a achar que ele precisa matar o elfo. Ele gasta mais um Galvanic no elfo. Ele já tinha gastado, o Galvanic não estava trigado, estava só pra 2. Ele não tinha letal com esses 2 Galvanic. E aí ele gasta as 2 mágicas dele de dano.
pra matar meu elfo, volta pra mim, eu tenho mais board, faço ali 2 ataques e acabo levando a partida, porque aí não tem muito o que ele fazer. Na rodada... Deixa eu pegar aqui, eu não deixei preparado. Na rodada do top 8, né, a gente teve aqui então o corte para top 8. Vamos em segundo lugar, enfrentamos o Diego Carvalho. O Diego Carvalho é um dos caras que estava lá na Cidadel na sexta-feira, igual eu comentei, eu enfrentei um amigo dele, mas eles estavam com a mesma lista. E aí eu já sabia que essa partida era muito difícil porque ele usa 4 Gutter Snipe e 4 Fire Blast. A gente vai jogar essa partida, não tem muito o que fazer. A gente perde G1 com 2 Fire Blast para 7, né? Turno 2 ele põe Gutter Snipe, turno 4 ele põe, turno 2 ele põe Casting, no turno 4 ele põe Gutter Snipe e dá Fire Blast para 7 ali. E 2 Fire Blast para 7 não tem muito o que a gente fazer. O jogo 1 e o jogo 2 acaba sendo replay. A gente até saiu na live lá da Liga Fest, mas não tem o que a gente fazer dessa combinação de 2 Fire Blast, cara. É muito explosivo. A gente tenta agressivar, que era o plano que a gente tinha, mas infelizmente a gente perde aí para a lista do Diego, um excelente player. E aí a gente acabou saindo aí do top 8 na primeira rodada. Bom, eu acho que é esse o reporte. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que deu para falar bem, deu para falar tudo o que aconteceu. Se vocês quiserem saber mais da decklist, mais do deck, deixa aí nos comentários. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha trazido um pouquinho dessa experiência do que rolou lá. Foi um prazer jogar na Liga Fest, né? Um puta evento legal. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Tamo junto.